Oiê, eu sou a Débora Vieira. E eu sou a Laura Zago. E esse é o Emoções em Movimento Podcast. Oiê, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Emoções em Movimento Podcast. Hoje a gente vai falar de um assunto que é um assunto bem importante, né, que tem acontecido com esse fenômeno das redes sociais. Então a gente vê como que isso atravessa muito o nosso cotidiano. Constantemente a gente vê conteúdos, né, sobre transtornos mentais, sobre sofrimento psíquico, e as pessoas estão cada vez mais se diagnosticando nas redes sociais. E isso é muito difícil e cria consequências que levam até ao sofrimento psíquico, né? Então acho que esse é um tema muito relevante da gente também falar sobre, porque é algo que a gente tem muito acesso. Sim, né? E o quanto que hoje em dia é comum nós abrimos a nossa rede social e já dá de cara com um vídeo e automaticamente já vem o pensamento de: será que eu tenho isso? Se eu tenho esse sintoma, nossa, será que eu tenho TDAH? Será que eu tenho ansiedade? Será que eu tenho depressão? Mas eu acho muito, muito importante isso que você está trazendo. E eu estava até lendo uma reportagem, eu não lembro onde que era, talvez na CNN, em alguma plataforma, assim, eu tava lendo a reportagem que falava justamente disso, né? De como os adolescentes estão cada vez mais procurando as redes sociais para se diagnosticarem. Então, no vídeo falava de um pai que tava meio que desesperado porque a filha, assim, ela tinha TDAH, ela tinha autismo, ela tinha vários transtornos. E ela ia em médico e os médicos realmente não achavam isso nela. E ela ia contra os médicos, assim, vestia uma postura muito de embate, sabe? Não, eu vi nas redes sociais e lá era certo. Então, como que isso também tem atravessado a gente, né? Sim. A fase ali da adolescência é uma fase de tantas mudanças, né? Quando eu olho pra minha vida, eu penso assim: nossa, essa é uma fase que eu precisava de terapia. Não porque eu sofri grandes traumas, mas porque foi um processo de muitas mudanças, né? E que precisam ser acompanhadas. E imagina esse indivíduo que tá nesse processo de muitas mudanças, abrindo o Instagram e dando de cara ali com vídeos que são só descrição de sintomas que muitas vezes nem fazem parte dos transtornos. Sim. E se olhando e se identificando com aquilo, né? E criando justamente essa postura de aquilo é o certo. Não importa o que um profissional da saúde fale, não importa o que ninguém fale, eu me identifiquei e eu vou pertencer a esse nicho aqui desse diagnóstico. Então, como que isso atravessa a gente, né? Sim, e o quanto que isso aumentou depois desse contexto pandêmico, né? Sim, muito. Então, eu acho que... Eu tava vendo, acho que no Instagram, eu vi uma publicação escrito assim: eu acho que depois desse contexto pandêmico é comum alguém ter um transtorno. Eu fiquei, como assim? Como assim? Onde estão distribuindo esses diagnósticos? Mas o quanto que é comum hoje você abrir a rede social e você ver pessoas falando: eu tenho transtorno X, eu tenho transtorno Y. E eu acho que é muito legal esse acesso que a internet nos dá de informação. Sim. Mas o quanto que isso também é perigoso. Eu acho que a internet trouxe muito isso, né? Você levantou um ponto muito, muito importante, assim. Não é que a gente queira fazer da internet uma grande vilã, né? Eu acho que a gente pode sim usar a internet. E a internet ela conseguiu levar informações, eu acho que é onde a psicologia não chegava. Sim. Né? Porque, querendo ou não, a psicologia ela chegava para um grupo de pessoas ali. Então, a internet, ela conseguiu falar assim: opa, né, o que você tá vivendo pode ser que tenha alguma coisa, né? Sim. Então, ela deu mais voz, gerou informação, ela consegue dialogar com muitas pessoas. Então, a internet tem esse poder e esse poder é de levar informação, de ser algo muito importante também. Eu acho que é uma ferramenta que justamente a gente tem que estar e tem que colocar o nosso ponto de vista, mas também precisamos usar isso com muita responsabilidade, né? Não distribuindo diagnósticos. Um caso super recente que aconteceu foi o da
Vanessa Lopes no Big Brother, né? Então ela tava passando por um sofrimento ali psíquico e as pessoas, você abria a internet e via assim, até profissionais da saúde distribuindo diagnósticos, falando que ela tinha, o que ela poderia ter, o que ela... Só que não é assim que funciona, né? Para você avaliar alguém é um processo tão detalhado e tão minucioso, né? Como que você chega pelo um fragmento da realidade, a pessoa tá num contexto de vida totalmente diferente, totalmente privado, Sim. E você só chega lá e distribui esse diagnóstico? Quanto que também a gente tá sendo irresponsável em fazer isso. Ela nunca pediu para ser para participar de um processo, né, avaliativo. Ela não se inscreveu no Big Brother falando assim, gente, podem me avaliar aqui. Não é isso, né? Então, como que a gente também contribui para essa lógica, né, do diagnóstico nas redes sociais? Em várias edições do Big Brother, né? A gente tem... Sim. Acho que foi no Big Brother, se eu não me engano, de 2022, que teve o caso da Marcela também, que ela tinha questões ali com a comida e as pessoas começaram a distribuir diagnóstico para ela, assim. Então, o quanto que a gente entra, né? Não sei se talvez por views, por fazer vídeos que vão gerar conteúdo, que vão gerar visibilidade, a gente acaba caindo nisso também. Sim, muito por engajamento, né? Sim. Então, eu acho isso muito cruel, porque é como se usasse o sofrimento do outro para gerar engajamento. E o quanto que as redes sociais acabam tirando as pessoas dessa realidade. Então, parece que tira esse olhar humano. Sim. E a gente entra nesse lugar de eu preciso ter visibilidade, eu preciso crescer, eu preciso engajar. E o quanto que isso acaba sendo desumano, né? Porque aí é o sofrimento do outro. Então, é o que tá em alta? Então eu vou usar isso que tá em alta para me promover. Não importa que seja a custa do sofrimento psíquico do outro ou do que for. E aí eu fiquei pensando também, enquanto você foi falando, quanto que programas como o Big Brother, quanto que ele gera esse sofrimento psíquico, né? E porque as pessoas estão ali confinadas. E aí elas estão outro contexto, né? Sim, fora da realidade delas. E aí o quanto que hoje em dia tem a cultura do cancelamento. Sim. E o quanto que isso mexe com o psicológico. Tipo, será que eu tô agindo da forma correta? Como será que as pessoas lá fora estão me vendo? E eu acho que também dentro disso tem o quanto que as redes sociais... nas redes sociais nós mostramos o que nós queremos. E aí todo mundo é feliz na rede social. Fragmentos, né, da realidade. Sim. E aí você vai para um programa que você está sendo vigiada 24 horas por dia. E o quanto que isso foge da realidade de eu vou postar um history, eu vou postar um TikTok, eu vou postar isso, eu vou postar aquilo. Porque ali, se você não tá bem, tá todo mundo vendo, tá todo mundo te criticando, tá todo mundo te olhando. E o quanto que isso fragiliza a pessoa. E aí, o quanto que isso também gera esse conteúdo para pessoas aqui fora gerar conteúdo em cima disso. Exato. E eu acho que o que você falou é tão importante, porque quando a gente vai fazer um processo avaliativo, a gente tem que considerar o contexto, né? Então, por exemplo, se uma pessoa ali tá com pensamentos difíceis, não tá com vontade de levantar da cama, de fazer as tarefas cotidianas, enfim, tá um contexto mais difícil. Só que a gente vai olhar para isso, né? Vamos supor que de repente ela acabou de perder um familiar hiper querido, né? Então olha o cuidado que a gente tem. Será que daí a gente vai diagnosticar? Será que a gente vai olhar para isso? Será que... Então é um processo tão minucioso e tão cuidadoso que a gente olha sempre o contexto, que pegar as coisas fora de contexto para diagnosticar... O quanto que é pesado, né? Você mesmo diz, traz essa cultura do cancelamento. E as pessoas... Eu acho que fomenta também um discurso de ódio, você não acha? Em relação a isso? Muito. E eu acho que esse discurso de ódio acaba sendo muito relativo, né? Não dá pra gente falar, olha, esse discurso de ódio é por conta disso. É por conta daquilo.
Não dá, porque isso também vai depender do contexto daquela pessoa. Mas o quanto que isso é cruel, né? Sim, eu acho que também, voltando a falar um pouquinho desse caso da Vanessa Lopes, eu acho que ficou bem explícito, assim, o quanto que as pessoas colocam uma carga pejorativa nos transtornos mentais. Sim. Né? E o quanto que elas acabam distribuindo ataques por alguma condição. Então, tem essa questão de distribuir diagnósticos sem realmente um processo avaliativo, e também os ataques que a pessoa acaba sofrendo por isso, né? Como se fosse algo ruim, como se ela tivesse, sabe, algo muito pesado, assim. Eu vi imagens muito pesadas sobre esse caso, que diz muito de como a sociedade está entendendo tudo isso também. E o quanto que é contraditório, né? Porque nós iniciamos falando quanto que é comum hoje as pessoas abraçar um diagnóstico e falar, olha, eu tenho tal transtorno, só que quando as pessoas também vê alguém com, sei lá, que tem um surto psicótico, que tem realmente um transtorno, quanto que as pessoas falam, nossa, olha, e o quanto que essa pessoa é colocada em um lugar de algo ruim, de que aquilo é muito comparado à loucura, né? A famosa loucura. Sim, né? Inclusive aqui no Brasil a gente fala, né, do Holocausto brasileiro, que foi justamente esse processo. Aliás, é um documentário muito bom de ser assistido, que fala justamente disso, desse preconceito que a gente vem enfrentando há séculos, né, em cima do transtorno mental. Então, acho que reforça muito essa ideia e essa contradição, né, de ao mesmo tempo eu visto essa camiseta do diagnóstico, mas eu aponto ali o sofrimento do outro, né? Sim. E também a gente pode falar, eu acho que muito desse tema, trazendo esse fenômeno do TikTok. Sim. Né? Que é o fenômeno das redes sociais ali. O TikTok, ele nasceu muito com essa proposta de vídeos curtos para levar informação. Né? E depois foi se criando, ele foi se desenvolvendo ali da forma, né? Criando o próprio percurso dele e indo para outros caminhos além desse, que era um conteúdo mais informativo, né? E trazendo um caso que eu vi, que é uma podcaster, ela faz aquele A Noia Minha, é a K-Frender, Camila Frender. E ela falando que ela participou de um podcast. E aí, o que aconteceu? Eles pegaram um fragmento do podcast, colocaram lá no TikTok e começaram a diagnosticar ela. Né? Que ela tem autismo, era autismo, TDAH. Esses são os mais comuns de serem diagnosticados por lá, né? Sim. Autismo, TDAH, eu acho que diagnosticaram com toque, enfim, com um monte de diagnósticos, assim. Eu fiquei pensando, né? E o poder que tem de viralizar aquele lugar, né? Porque é um vídeo que você solta que atinge muitas pessoas muito rápido como fala, em proporções muito grandes, né? Sim. Mas deram um diagnóstico pra ela por conta desse trecho? Sim, cortaram um trecho e daí colocaram falando, ela tem isso e aquilo, né? E assim, pra ela, tranquilo, né? Pelo podcast, não sei se pareceu que ela se incomodou com aquilo, mas eu fico pensando em outros contextos, sabe? Como isso pode atravessar as pessoas, né? Você pega ali um fragmento do que ela falou, sai distribuindo esse diagnóstico, como que a pessoa vai absorver isso? Né? Quais são as consequências depois que você faz isso, né? Sim. E a irresponsabilidade de você sair fazendo esse tipo de coisa, né? Como que a pessoa também pode acabar até internalizando algumas vezes aquelas falas, né? E o quanto que é comum pessoas que são leigas no assunto trazer esse diagnóstico, né? Sim. Porque, pelo menos, o que eu acompanho nas redes sociais não são apenas profissionais da área da saúde que fazem conteúdo trazendo o diagnóstico, mas são pessoas leigas que abriu o Google, abriu até o TikTok mesmo, viu um trecho e falou assim, olha, tal pessoa tem isso, tal pessoa tem TDAH, tal pessoa é autista. Então, quanto que... Tem um amigo narcisista. Sim.
quanto que é meio desenfreado isso, né? E você falando isso, eu acho que até se a gente colocar da nossa prática clínica, né, que não é incomum chegarem pessoas falando que tem diagnósticos e quando a gente vai investigar, a pessoa não foi no médico, não foi em outro psicólogo, não foi justamente porque ela acha que ela tem, né? E eu acho super legal essa postura da gente ser ativo no nosso processo terapêutico, de falar assim, olha, eu tô sentindo isso, acho que pode ser aquilo. Eu acho que é super importante esse processo de autonomia, mas você já chegar com uma ideia tão fixa que nenhum profissional é capaz de sabe, olhar para você e te diagnosticar, porque você viu isso em algum conteúdo na internet, o quanto que já tá fazendo parte dessa lógica, né? E me preocupa muito as pessoas justamente abrirem o TikTok para procurar esse tipo de informação e não olhar pro sofrimento por trás daquilo, sabe? Sim, você foi falando isso e me veio muito uma história de uma conhecida minha. Então, ela tem 2 filhas pequenas, e uma delas, desde que ela nasceu, as pessoas falavam pra essa mãe, olha, tua filha tem problema, tua filha tem alguma condição, vai atrás. E aí essa mãe realmente foi atrás, foi na ACD, e antes mesmo dela ter um diagnóstico, antes mesmo deles iniciarem um tratamento, ela falava, a minha filha tem algum problema. E aí hoje a criança tem, acho que 9, 10 anos, e aí a criança fala assim, não, eu sou autista, tia. Não, tia, eu tenho paralisia cerebral. E sem um diagnóstico. E aí elas realmente foram pra ACD e fizeram todo um tratamento, e o laudo saiu, olha, ela realmente tem um retardo, então ela tem uma dificuldade um pouco maior pra aprender, mas pode ser por falta de estímulo. E aí a criança com 9, 10 anos falava, não, tia, eu tenho um problema. E isso me chocou de uma maneira assim, tamanha. Porque a criança, ela não falava, não, eu sou uma criança. Ela falava, não, eu tenho um diagnóstico. Eu não estudo porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. E o quanto que essa criança parecia que usava aquele diagnóstico de muleta. Então eu não preciso ir pra escola, porque eu não vou aprender, porque eu tenho um diagnóstico. E talvez essa era a forma que ela se identificava no mundo, né? Sim. De tanto ouvir isso e não, então, realmente eu tenho alguma coisa. E os malefícios que trouxe, né, também pra ela. Sim, e o quanto que isso rouba a personalidade dela, né? Rouba essa identidade. Então ela se identifica com um diagnóstico. E o quanto que no processo terapêutico a gente faz o contrário, né? Eu acho que ter ali um diagnóstico é importante pra gente saber qual caminho a gente vai seguir. Sim. Mas é justamente não se colar nele, é entender o que você pode fazer além dele, sabe? Como que eu posso lidar com as situações, né? É justamente fazer essa diferenciação de eu não sou o diagnóstico. Exatamente. E me parece que é justamente isso, né? As redes sociais falam, você é aquilo. Sim. Né? Não é você tem aquilo, é você é aquilo. Né? O quanto que isso prejudica e a gente acaba incorporando, se grudando muito, né? Nessa... Sim, e o quanto que isso gera também uma questão de vitimismo, né? Porque você agarra esse diagnóstico e aí entra muito naquele lugar de eu não consigo fazer isso. O meu diagnóstico me impede de eu fazer isso. E aí, às vezes a pessoa não tem impedimento algum. Porque tem muita gente que tem um diagnóstico, mas tem alguns diagnósticos que não impedem a pessoa de viver uma vida comum. Então nós vemos atualmente pessoas que têm um diagnóstico de depressão, de ansiedade, mas que conseguem lidar no dia a dia, ter uma vida significativa. Só que o quanto que algumas pessoas acabam entrando nesse lugar de vitimismo, de a minha ansiedade me trava. E óbvio que na nossa prática clínica, nós vemos que realmente existem casos que a pessoa não consegue lidar e a ansiedade e a depressão realmente colocam elas nesse lugar. Só que o quanto que também nós vemos pessoas que não estão nesse lugar e querem entrar nesse lugar e parece que tá cavando um poço pra mergulhar lá dentro. E o quanto que cai nesse vitimismo. Eu acho que também isso é muito um sintoma, assim, da sociedade que a gente tá vivendo, sabe? Quanto que a gente vai usando isso, até por uma esquiva, eu acho, uma fuga ali de ter que lidar com esse sofrimento, de o que eu faço para além disso, né? O quanto que
talvez esse movimento terapêutico seja realmente se desgrudar disso, né? Perceber que você é um indivíduo. Sim. Né? Que você não precisa ter isso para pertencer a algo. Né? O quanto que talvez até essa lógica, sabe, das redes sociais, ela traz muito isso, né? O quanto que se você... É uma listinha ali de sintomas. Se você preenche 3 requisitos, preenche não sei o que, você tem um sintoma. E não é assim, né? No processo avaliativo, ele vai muito além ali de você preencher alguns sintomas. Óbvio que você precisa ter sofrimento, mas vai muito além disso. Sim. Né? O quanto que talvez isso seja até esse sintoma da sociedade e tem produzido cada vez mais pessoas mais ansiosas, né? Na busca ali daquele diagnóstico, de sabe, se encaixar, de tentar se grudar em alguma coisa. Eu acho que... Você não acha que pode ser assim? Sim, e você vai falando e eu fui lembrando o quanto que atualmente, pelo menos no meu ciclo social, o quanto que eu vejo, por exemplo, mães buscando diagnóstico para os filhos. Então, várias pessoas já chegam e me falam: nossa, você é psicóloga, você atende criança? Aí que meu filho precisa de um laudo, meu filho precisa de um diagnóstico. Porque por conta da escola, por conta de tal lugar. E aí o quanto que parece que as crianças também vão crescendo dentro disso. Com essa lógica, né? Eu tenho um problema, eu preciso achar o que tem de errado comigo. Sim. E aí você foi entrando, né, nessa parte das crianças. Eu acho que isso é muito sério, né? Cada vez muito mais esses diagnósticos serem dados mais cedo, assim, sem nenhum tipo de responsabilidade, porque quando a gente vai dar o diagnóstico para uma criança, na verdade a gente trabalha com a família. Exatamente. Né? É uma coisa assim super criteriosa, a gente vai trabalhando e vai lidando com aquilo. E como né, tem cada vez mais sido jogado assim. Então você muitas vezes vê uma criança que é mais inquieta, que tem uma dificuldade ali, talvez um pouquinho a mais de concentração, e as pessoas já encaixam ela ali, tem TDAH. Sim. Não, talvez ela tenha outro tipo de concentração em outro lugar. Eu acho que falta ali também olhar para aquela criança, né? Talvez essa criança esteja em sofrimento, por isso que ela tem esse comportamento. Então vamos olhar para esse sofrimento, né? Então, como a gente tira do contexto e a gente cada vez mais faz as crianças sofrerem, né? Sim. E eu fiquei pensando quanto que antigamente era muito comum criança ser assim, né? Ser muito elétrica. Então, eu tenho alguns idosos na minha família e eu vejo sempre quando os meus sobrinhos foram crescendo e falavam: nossa, essa criança não para. E meus pais falavam, por exemplo: isso é sinônimo de saúde. Então, quanto mais elétrica a criança mais era saúde pra eles. Então, se a criança tá brincando, se ela é elétrica, porque ela tá bem. E aí eu fiquei pensando... Hoje já é um sintoma, né? Hoje a é um criança sintoma. muito elétrica, ela tem alguma coisa. Tipo, essa criança não para. Mas eu fiquei pensando o quanto que, atualmente, o que os pais fazem pra essas crianças parar? Pega e dá um celular na mão. Toma, filho, TikTok. Toma um kawaii. E o quanto que é comum você ver criança sentada, rolando também TikTok, jogando jogos virtuais. E essa forma que os pais têm de controlar essas crianças. Então, eu vejo muito, por exemplo, o meu sobrinho, ele tem 6 anos. E se ele tiver com o celular na mão, ele é uma criança, assim, não tem criança no ambiente. Ninguém fala que tem uma criança ali. Ele não fala, ele não respira, ele não pede pra comer, ele não pede nada. Agora, se ele entregar o celular na mão da mãe dele, ou se o celular descarregou, ele não para. Então ele senta, ele põe o pé na mesa, ele pega um copo, ele pega uma panela, ele vira de ponta cabeça. E aí, descobrindo o mundo. Descobrindo o mundo. Só que quanto que isso incomoda os adultos ao redor. Porque falam: nossa, essa criança não era quieta? O que aconteceu? Como se a criança precisasse ser um adulto, né? Um adulto, né? Pequeno, né? E o quanto que parece que essa sociedade tá muito... Não queria usar essa palavra, mas parece que tá muito doente, sabe? Quanto que ter sintomas é comum. E é justamente isso, né?
quando a gente olha assim para esse sofrimento, porque quando a gente pega um sintoma, a gente nunca olha só para esse sintoma, né? A gente olha o que tem por trás desse sintoma. O que tá acontecendo para ele ter esse sintoma? O sintoma é uma consequência, né? É uma consequência. Então, se você só pega esse sintoma para olhar para a criança, para olhar para o indivíduo, tá deixando de fora quase que a humanidade dele. Exatamente. Né? E obviamente, o contexto que a gente está vivendo, eu acho que é importante a gente falar isso, né? É muito difícil a gente tirar ali a tecnologia dele, né? Já está muito inserida. Então, talvez até a forma com que a gente se relaciona, a gente, né, coloca a tecnologia no meio, assim, nas redes sociais e tudo mais. Então, é um processo que a gente vai ter que lidar, né? Porque eu acho que retirar tudo isso também é algo que já está muito inserido. Sim. Né? Então, é a gente ter um outro olhar para isso, sabe? De a gente realmente questionar para onde a gente está indo com essa internet, né? Para onde a gente quer chegar com isso. Então, é legal também a gente pensar, né, sobre isso, assim, não só atacar, mas já que a gente está vivendo nesse mundo que é tão hiperconectado, o que a gente pode fazer a partir disso? Né? Porque me parece que o caminho que a gente está indo, ele está trazendo muito sofrimento, né? Igual você falou, a sociedade ela está adoecendo, né? Não é à toa que a gente tem aí no Brasil, é um dos países mais ansiosos que existe, né? Quanto talvez tenha essa relação. Sim. Também é o país que tem mais psicólogos, né? E o quanto que é contraditório. Mais uma vez. O quanto que a saúde mental é um tabu ainda no nosso país, né? Sim. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Porque a internet fez a gente falar mais sobre isso. Sim. Né? Então, foi um processo muito bom, porque ela trouxe mais informação, mas em contrapartida também teve esse outro lado, né? Quanto que gerou dessa hiperdiagnosticação, não sei, né, desses hiperdiagnósticos, assim, e o quanto que gerou esse sintoma também na sociedade, né? Sim. E eu acho muito legal que gera um sintoma, né? A gente tá falando tanto sobre sintomas e acabou gerando um sintoma. E aí é um sintoma coletivo. Quanto que é coletivo. Sim. Então parece que não foi aprendido. Parece que todo mundo simplesmente, sabe, o surto coletivo. Então, pensando nisso, né? Acho que a gente deu uma boa refletida sobre esse processo, né, de diagnóstico nas redes sociais. Como que tem o lado importante da internet, mas também tem algo que está adoecendo, né? A gente percebe assim, adoecendo muito a sociedade. As pessoas estão fazendo isso de uma forma até irresponsável. Sim. Né? O quanto que também isso gera um processo de sofrimento e faz a gente se colar cada vez mais nesse diagnóstico, né? E os diagnósticos são um processo muito complexo, né? Eu acho que a gente podia falar sobre isso, porque para se fazer um diagnóstico, tem diagnósticos que levam tempo, né? Não é tão simples. Eu vejo as pessoas... Outro transtorno que as pessoas estão se diagnosticando bastante é o transtorno de múltiplas personalidades. É dificílimo diagnosticar isso, sabe? É um processo muito consistente de avaliação, que às vezes nem passa só pelo psicólogo. E o quanto que as pessoas entram lá e vê um vídeo e falam, eu tenho. Então, da gente olhar para isso também, né? Para todo esse processo. Sim, e você falou desse transtorno e me veio muito na cabeça a reportagem que o Fantástico fez com uma moça, eu não lembro o nome dela, mas o quanto que isso gerou muita repercussão nas redes sociais. Muita. Então eu lembro de ter visto no Instagram, no TikTok, sabe, vídeos distintos de pessoas falando do mesmo assunto e o tanto de gente que eu vi, sabe,
trazendo isso de, será que eu tenho? Pessoas gravando vídeo, mostrando personalidades diferentes. E eu fiquei, gente... E isso também trouxe uma outra discussão, né? Eu vi, assim, profissionais da saúde brigando entre si de ela tem o transtorno, ela não tem o transtorno, não porque esse comportamento, porque aquele comportamento. Então, é sobre isso, né? Da gente pegar ali fragmentos, uma entrevista e querer já discutir, querer colocar uma verdade absoluta naquilo, né? Exatamente. Como que também entra em toda essa discussão. Sim. E o quanto que tudo isso é ambíguo, né? Porque é muito legal essa informação de existem pessoas assim, olha, isso daqui é a realidade de muita gente, mas o quanto que tem muita gente tentando se enquadrar nessa realidade que não é a delas. Então, o quanto que a gente volta sempre para esse lugar de pessoas que querem abraçar um diagnóstico que não lhe pertence. Sem nenhuma acompanhamento, né? Sem acompanhamento. Sem nenhuma estrutura ali por trás. Sim. Eu acho que é isso, né? Acho que a gente conseguiu falar bastante coisa sobre esse assunto e refletir. Coloquem pra gente também, vocês que estão ouvindo, o que vocês acharam e qual a opinião de vocês, né? Vocês podem seguir a gente lá pelo Emoções em Movimento Podcast no Instagram. E também no YouTube, né? Tem como deixar um comentário ali. Então, é muito legal. A gente também gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso. Agora vamos para a parte final, que é a nossa despedida. Então, indicar algo em relação ao tema. O que você pensou? Olha, na verdade, esse tema eu achei muito complexo. E aí eu não consegui pensar em nada específico, mas acho que você até citou durante uma das suas falas o documentário do Holocausto. Então, acho que o pessoal acha aqui no YouTube. Então, eu acho que esse documentário, ele é muito... Tem o livro também, né? Sim. Do Holocausto Brasileiro. É muito legal, tem muita informação. E poucas pessoas sabem, né? Do que aconteceu aqui, do grau que foi isso, Sim. né? As pessoas eram internadas em manicômios. Assim, por serem... diferentes, né? né? E o como que era levado ali o conceito de loucos, né? Tudo que era diferente daquela ideologia tradicional era louco e era internado, era afastado da sociedade. Sim. Me veio também um filme que é da história da Anísia da Silveira. Ai, maravilhoso. Qual que é o nome do filme? Nise, o Coração da Loucura, eu acho. Quer contar? Você sabe bem mais da história dela do que eu, né? Ela era ali junguiana. Ai, maravilhosa. Nise tem meu amor todinho. Ai, o meu também. Nosso amor junto. Sim. A Nise, ela era uma médica, né? Uma psiquiatra. E aí, acho que em todo esse contexto que a Laura falou, de todos esses manicômios, ela trabalhava em um deles. E o quanto que ela começou a olhar esses indivíduos como indivíduos mesmo, como pessoas distintas. Revolucionou total, né? Nossa, total, maravilhosa. E o quanto que ela começou a trabalhar pela arte com essas pessoas, com esses pacientes. E aí ela começou a enxergar muito além da loucura, né? Então, no filme traz muitos pacientes trazendo artes lindas, trazendo a pessoa pra fora. Sim. Pela arte. E o quanto que aquilo foi trazendo cura para diversas pessoas dentro daquela realidade, né? Ai, eu sou apaixonada. Maravilhoso. É muito legal todo o trabalho que ela fez de trazer a expressão da arte mesmo para um processo terapêutico. Sim. Né? Às vezes era muito difícil, e é muito difícil para algumas pessoas falarem sobre isso, mas tem outras fontes, né, que dá pra gente extrair esse processo que tá passando no mundo interno. Sim. Eu acho que a arte é muito potente, né? E ela trouxe isso em um momento, em um contexto totalmente difícil para a saúde mental, né? Que pouco se era falado, inclusive ela sofreu muita retaliação de médicos ali. Por ser mulher
e por ter esse tipo de trabalho. Sim. Então, é muito interessante, é muito legal de ver a história dela. Eu acho que ela ajudou muito em todo esse processo. Sim, recentemente eu fui numa exposição dela, acho que foi no final do ano passado. Eu fui também. Maravilhosa, né? Muito legal. Eu achei muito emocionante você ver os quadros, as artes, o quanto que cada uma daquelas artes traziam pessoas realmente. Você olha assim e você fala assim, meu, como que uma pessoa que era considerada louca conseguiu desenhar algo assim tão intenso, tão profundo, que reflete tanto o interior. Sim. Nossa, maravilhosa. E eu acho que fala muito isso que a gente falou, né? De você não é aquilo, você é um ser humano. Sim. Né? Você tem a sua humanidade e a sua individualidade. E como talvez um transtorno não te defina. Exatamente. Né? É ali olhar pra ele de uma outra forma, que foi isso que ela trouxe. Sim. Né? E pra indicar, tem um Instagram que eu gosto bastante, que ele chama... Vou entrar aqui pra ver. Ele chama Despatologiza, né? Que é de uma psicóloga, da Flávia. E ela fala bastante sobre justamente esse olhar humano para a saúde mental, né? A gente olhar o por trás do diagnóstico, né? A gente olhar para o contexto de vida, como que aquela pessoa, em qual momento ela tá, né? E sair dessa lógica de só diagnosticar, principalmente o que acontece na sociedade, né? Diagnosticar sem nenhum tipo de responsabilidade. Então ela tem um trabalho muito legal que fala sobre isso, é um trabalho bem crítico até, falando de como a gente enxerga essas patologias nesse mundo que a gente vive. Ai, maravilhosa. Um beijo, Flávia. Então é isso, terminamos por hoje. E esse foi o tema, espero que vocês tenham gostado. Como a Laura disse, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se você tem sugestão de temas, se você também já passou por isso, né, de abrir um vídeo e falar, nossa, eu acho que eu tenho isso. É um processo que eu acho que acontece com todo mundo, sim, né? Da gente também ver. O famoso Google, né? Joga ali dor no dedinho do pé. O que pode ser? Infarto, né? Exatamente. Então, se você já passou por isso, deixa aqui nos comentários, tá bom? É isso. Beijos. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.